everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 921 ou 920, nem lembro mais. Very good! Se você tem medo, então nem assista esse vídeo até o final, até o fim. Porque você vai ficar impressionado. Mas se você tem medo, mas quer vencer o medo, então assista. Que eu tenho certeza que você vai vencer. Mas medo do quê? Medo do escuro. Medo do escuro? Que história é essa? Isso mesmo, eu tenho medo do escuro. Você sabia, por exemplo, que o medo está relacionado, está vinculado, está linkado à superimaginação? Imaginação superexcitada. Por exemplo, você está sozinho. Começa a anoitecer. Escuta um barulho. Que estranho. Eu escutei um barulho. O que será? Você pensa consigo. Escutei um barulho. Estou sozinho. Nem vou averiguar. Eu não vou passar no corredor, não. Tenho medo. Já está escurecendo. Quer saber? Já vou acender as luzes. Já começa a ficar super excitado. Isso mesmo. A imaginação começa a ficar cada vez mais fértil. Será que não é algum espírito? Fantasma? Assombração? Estou começando a ficar em pânico até. Quer saber de uma coisa? Vou ficar conectado, vou conversar, vou teclar, para que esse medo se esvaia de mim. Ou então, perde o sono. Perdi o sono. Estou com medo de espíritos. Tenho medo de espíritos. Será que tem algum espírito ao meu redor, ao meu lado? Eu já vi espíritos ao meu lado. Eu acordar, por exemplo, e ter 1, 2 espíritos ao meu lado olhando com aquelas caras feias. Já cheguei a ver já. E senti um pouco de medo, sim. Mas agora aqui, nós vamos falar para você se proteger. Como que você vai se proteger? Primeiro, quando você começa a sentir medo, você começa a exalar também um magnetismo muito próprio. Isso mesmo. Você sabia que quando você pensa, você tem, digamos, a sua aura. A sua aura, que é a energia protetora, todos nós temos uma aura. Inclusive a nossa aura foi fotografada. Já foi a aura alvo de estudos por grandes pesquisadores do passado e da atualidade. Esta aura, por exemplo, que nem, por exemplo, o casal Killian estudou a aura, ela fica mudando constantemente de tonalidade, de expressão. Se você está muito bem, está em paz, ela é suave, ela é sutil. Se você está preocupado, está com medo, está aflito, a aura fica o quê? Densa, pesada, cores escuras, trevosas. E os espíritos que estão ao nosso redor, eles sentem isso. Isso mesmo. Eles sentem que você está com medo, por exemplo, perdeu o medo de madrugada, está sozinho, ou de repente trabalha num lugar ermo, um lugar desabitado, não passa ninguém, fica criando coisas na cabeça. O que os espíritos fazem? Chegam até você e super excitam-no para que estas imagens elas se intensifiquem dentro de você. Isso mesmo. E isso acaba caracterizando o medo. Os espíritos, como querem pregar peças, aproveitam da ocasião para incutir pensamentos trevosos, pensamentos mórbidos, macabros em você. E você fica com medo. E eles riem gostosamente disso tudo. Inclusive, existem no plano espiritual vários tipos de espíritos. Espíritos trevosos, maldosos, espíritos ignorantes, zombeteiros, arruaceiros, fanfarrões, sábios, bondosos, benevolentes, pseudo-sábios. Inclusive o gênio Allan Kardec, se você quer ampliar o assunto, o gênio Allan Kardec, na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele faz uma classificação de espíritos, porque as pessoas não têm muitas vezes noção do plano espiritual. Então, quando você está com medo, você se vincula a espíritos. Só que esse medo,
ele se dá pela imaginação superexcitada, nós dizíamos. Aí se você tem medo, assistir filme de terror, oh man, você vai ficar com mais medo ainda. Tem pessoas que gostam, né, de assistir filme de terror, assistir programas televisivos sensacionalistas. Você acha que isso vai fazer bem para você? Não vai. Se você já tem isso tudo, você deve evitar esse tipo de programa, esse tipo de contato. Ok? Para que você não fique impressionado e, portanto, teme. E outra, vamos usar a razão. Uma luz pisca. Ah, é algum espírito que está acionando a luz para que a luz pisque. Pelo amor de Deus, né, man? Temos que ter lógica, né? A porta se bateu. Pode ser o vento, tanto essas coisas. Pode ter passado um gato, a porta bateu, um vento, coisa parecida. Nós temos que eliminar, claro, os eventos físicos, para depois pensar em alguma questão espiritual. Questão espiritual sabe, é a última coisa que nós devemos abordar. Temos que usar a lógica. E tem pessoas que não usam a lógica. Mas esse medo é um medo provocado pela imaginação. Mas existe um outro medo que também é provocado pela imaginação, que é o medo de ordem médica. Esse medo que nós estamos nos referindo, se você fazer prece, se você tomar passe, se você fazer boas leituras, meditação e principalmente a reforma íntima, esse primeiro medo ele se vai muito rapidamente. Mas existe um outro nível de medo, que é o medo que traz transtornos, não só psicológicos, emocionais, espirituais, mas também físicos. Isso. Nós estamos nos avizinhando nas circunvizinhâncias, nas adjacências da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela geralmente dura 15 minutos. Uma crise de síndrome do pânico. Se você tem síndrome do pânico, já teve, não é isso? Não são uns 15 minutos de crise? É assim que funciona. Então, quem já está habituado com a doença, porque é uma doença, ok? Quem já está habituado com essa doença sabe que se ficar em crise, são 15 minutos no mínimo, para que ela passe, 15 a 20 minutos. Às vezes, você até pressente, vou ter uma crise. Então você já começa a ficar num lugar isolado, parece que vou morrer, o coração começa a bater forte, sinto um calafrio aqui, será que não vai acontecer alguma coisa comigo? Estou no coletivo, estou numa condução coletiva, será que eu não vou passar mal aqui? Eu vou olhar para esse ou para aquele, se eu passar mal as pessoas vão interceptar-me, etc. Isso tudo é fruto da síndrome do pânico. Mas muito bem, a síndrome do pânico, ela vai desregular ou desarranjar todo o seu organismo. Você vai ter problemas. Porque quando você está com medo, mas é um medo infundado, por exemplo, digamos que você está passando aí por uma situação de perigo, você sente medo. O seu organismo se prepara para a reação. Você tem que reagir. Né? É uma ação reativa. Então você vai ter que reagir. Está acontecendo alguma coisa, eu vou ter que reagir, vou ter que tomar uma partida, uma postura. Por isso que existe o medo. Eu não posso ser devorado por uma fera passivamente. Não, não. Eu vou lutar, eu vou combater, vou tentar me safar, vou tentar me proteger, vou tentar escapulir da fera. Por isso que existe o medo. Então o medo é muito bom. Porém, a síndrome do pânico, ou até mesmo aquele primeiro medo que nós falamos, o que acontece? O medo vem, não está acontecendo nada, absolutamente nada, você está impressionado por espíritos e também sob o surto da doença. Por isso que a síndrome do pânico deve ser tratada com orientação médica, sobretudo, para que você alcance a paz interior. Então, se você tem esse tipo de medo, síndrome do pânico, medo de espírito, medo de fantasma, medo de morrer, pensando que está desenvolvendo alguma doença ruim dentro de você, que você não vai passar dos 30 anos, dos 40 anos, dos 50 anos, se você tem esses tipos de medos, fique em paz. Primeiro, vamos trabalhar isso. Mas como que nós vamos trabalhar isso? Fortalecendo a nossa autoestima. É um processo gradual, é uma construção. Você não vai ter uma autoestima estruturada, balizada, assentada em bases rígidas de um dia para o outro. Não, não. É uma construção paulatina, gradual. Isso se dá passo a passo, day by day. Então você vai ter que ter muita paciência e vai fortalecendo a sua autoestima. Vai construindo o bem dentro de você, o castelo do bem dentro de você. Isso demanda tempo. Agora, se isso está passando do limite, procure orientação médica, procure um psiquiatra. Se ele receitar alguma coisa para você tomar, tome, faça um tratamento que logo você estará bem.
tome passe de energia e, acima de tudo, confie em você, que você vai vencer. Então faça sua reforma íntima. O que é reforma íntima? Sendo hoje melhor do que ontem, porque assim, amanhã, você será melhor do que hoje. Seguramente, você vai vencer, senão você não estaria assistindo este vídeo. Que a luz do conhecimento seja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Very good.